Oi, boa noite. Nós vamos apresentar o trabalho de culturas e regiões brasileiras. O nosso tema é região Sudeste e os integrantes são Fábio Fonseca, Gabriela Souza, Lívia de Souza, Maria Eduarda Medeiros, Mariana Azevedo, Natália Zorati, Rebeca Sargento e Vitória Carvalho. Nesse trabalho nós vamos abordar alguns temas como cultura brasileira, interculturalidade, cultura organizacional e a globalização. E no final, nós vamos fazer uma atividade para a integração de todo mundo. E por falar sobre as regiões brasileiras, nós iremos então abordar a região do Sudeste, que é composta pelo estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. Então, de forma resumida, eu vou falar sobre as principais informações, características e curiosidades. Então, inicialmente falando sobre o Rio de Janeiro, é uma cidade de uma cultura rica e que é muito visitada pelo turista. O Rio de Janeiro ele possui uma culinária muito rica e as comidas típicas são o mate, o biscoito Globo, a feijoada, bolinho de feijoada e assim sucessivamente. Os seus estilos musicais eles são desde os variados, porém os mais conhecidos são os sambas, né, que foi traduzidos pelos negros aqui para o Brasil. Quanto à questão da doutrina religiosa, no Rio de Janeiro, o que predomina é a religião católica, havendo também uma porcentagem de 18% de protestantes, tá, da população residente. Também tem mais de 200 mil adeptos da religião do espiritismo e também tem as religiões afro-brasileiras, que são compostas, né, pelo Banda e pelo Candomblé. Há também a religião de Testemunha de Jeová, judeus e budista, que são grupos de minoritários, mas ainda está em crescimento. Agora, falando sobre o Espírito Santo, ele possui uma diversidade cultural que é composta por uma rica combinação de costume e também de tradições indígenas, africanas, e também de diversos imigrantes. Então, essa cidade, ela também tem uma forte vocação para o turismo religioso, né? Porque além dos monumentos que possui, também tem manifestações que ocorrem durante o ano. Então, as principais manifestações que ocorrem são as manifestações folclóricas. Além disso, também a cidade possui um artesanato que predomina diversas expressões e referências históricas, culturais e assim também regionais. E por falar sobre a gastronomia, eles têm o capixaba, que é um produto de muita influência dos habitantes locais, né? Que, como eu falei, são os imigrantes. Agora, falando de Minas Gerais, é uma cidade que é conhecida pela contemporaneidade, né? Que são os campos de arte, tecnologia, arquitetura, música e etc. Além disso, a culinária mineira, o mais comum é o preparo da quitanda, né? Que é um conjunto de quitutes, como bolo, broa, pão de queijo e outros ingredientes. A cidade também ela é reconhecida como uma síntese da cultura brasileira, né? Sendo que é um estado com principais correntes de música brasileiras. E por fim, falando de São Paulo, é uma cidade que ela é muito movimentada e ela recebe cerca de 65% dos voos internacionais. Então, assim, possui diversos museus, né, que pode ser visitado, sala de cinemas, teatros, centros culturais, entre outros lugares. A cidade também ela possui diversos lugares para passeio, como o Estádio do Morumbi, Avenida Paulista, quadros. E quanto à dança, o que mais é popular de se ver é o samba, a dança de rua, entre outros. E por falar sobre a questão da religião, foi feita uma pesquisa em 2010, segundo o IBGE, São Paulo ele era constituído em até 9,6 milhões de habitantes, então sendo que praticamente 78% eram católicos, 8% evangélicos, 7% de outras religiões e 6% sem religião, tá? Perdão, isso em 1991. E a partir de 2010, a população aumentou para 11,3 milhões de habitantes. Então, que se resumiu com 58% de católicos, 22% de evangélicos, 10%
de outras religiões e 9% que são consideráveis sem religião. Bom, a interculturalidade, ela diz respeito à diversidade cultural. São pessoas de diversas etnias e tradições diferentes. Então, dessa forma, ela promove os valores harmônicos e de respeito mútuo. É a aceitação e a integração das diferenças sociais. O Sudeste, ele é rico em diversidade de culturas. Eles têm influências de povos indígenas, africanos, europeus e asiáticos. Os principais ingredientes da cultura são carnes, massas, mandiocas, banana, batatas, polvilho. Após a chegada dos imigrantes japoneses, libaneses, sírios, italianos e espanhóis, houve muita diversidade gastronômica, sobretudo, em São Paulo, E a culinária internacional mais integrada é a italiana. Alguns pratos típicos: tutu de feijão, virada paulista, muqueca, feijoada, picadinho e toda a culinária italiana. Também existem as suas festividades e elas são extremamente famosas, como, por exemplo, o Carnaval, que acontece no Rio de Janeiro e em São Paulo. Começou no Brasil, mas foi inspirado por uma brincadeira de origem portuguesa. O batuque, um ritual de fertilidade de origem africana, ocorre nas cidades do interior paulista, no qual ocorre a manifestação cultural através de danças. As festas juninas também são típicas em toda essa região, em que há a fusão da cultura indígena e portuguesa. Falando um pouco sobre cultura organizacional, nós escolhemos 3 empresas de grande, médio e pequeno porte para falar um pouco sobre a missão, visão e valores e o clima organizacional delas. A primeira empresa escolhida de grande porte foi a Vale, que foi uma empresa criada inicialmente pelo poder público e em 1997 ela foi privatizada. A Vale, antes da sua privatização, ela seguia um modelo mais mecanizado de organização e as relações eram mais rígidas e hierárquicas, e toda a autoridade era centralizada. E após a privatização, ela fez mudanças no seu clima organizacional e isso afetou a sua cultura. E hoje ela tem uma abordagem muito mais acolhedora e aberta que se aproxima do seu trabalhador. E também realiza diversos trabalhos para a comunidade e promove diversos programas socioambientais. Hoje a empresa visa um bom relacionamento com a comunicação e boa comunicação com seu trabalhador e com a sua comunidade. A empresa de médio porte escolhida foi a Just Approve, que é uma empresa que foi criada em 2012, então é uma empresa nova, e que ela não possui espaço físico de vendas. Então, a sua cultura organizacional ela é refletida principalmente no seu escritório, onde tem um pessoal trabalhando com o marketing de vendas, as redes sociais, a manutenção do site, e ela também se reflete na comunicação da empresa com o público, nas suas propagandas e nas suas interações sociais. A Proof é uma empresa voltada para o público jovem, então ela tem um clima organizacional descontraído, dando muita autonomia aos seus funcionários. E a contratação dos funcionários é sempre feita pensando na personalidade da marca. Então, ela segue um caminho onde ela se consolida bem com a sua cultura, inclusive com as pessoas que estão entrando na empresa. A empresa de pequeno porte escolhida foi a Confecções MCAF, que é uma outra empresa de vestuário, a Just Approve também. E ela é uma empresa que é uma empresa familiar, que emprega cerca de 14 pessoas hoje, e a cultura organizacional é trabalhada de maneira hierárquica, onde as pessoas que, entre aspas, sabem mais, capacitam os mais novos, os mais jovens, em treinamentos específicos e buscam com isso maior rendimento e melhoria na execução. E as relações dentro da empresa elas são feitas de forma informal. Então, tem uma cultura organizacional bem consolidada, apesar de uma empresa de pequeno porte. E segue, hoje ela possui missão e visão.
E ela foi criada com o intuito de gerar renda para a família, mas hoje ela é uma empresa sólida que faz muito mais do que isso. O Sudeste foi o maior alvo de investimentos na época da economia cafeira em suas produções agrícolas. Foi a primeira a se industrializar e tudo isso reflete hoje em uma região que é a maior contribuinte para o PIB do Brasil. Reflete inclusive quando empresas internacionais decidem se mudar para o país, porque São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são as principais opções. E por isso, 63% das sedes dos grupos internacionais são localizadas nessa região. Porém, um ponto negativo que estudiosos sempre criticam é que, ao focar muito em políticas econômicas, as políticas sociais e públicas acabam sendo prejudicadas, afetando normalmente as pessoas de classe mais baixa. Sendo assim, a globalização pode trazer para o Brasil avanços tecnológicos, acesso a informações, aumento na comunicação e etc., mas também possibilita uma queda nas políticas públicas e sociais por carregar uma mentalidade voltada para o crescimento da economia a qualquer custo. A religião do Centro-Oeste ela é constituída por crenças evangelista, catolicismo, espiritismo, protestantismo, umbanda, candomblé e orientais. Então, falando sobre as estatísticas, os evangélicos são 18% da população, sendo que a maioria é pentecostal, né? Embora o percentual de pessoas sem religião seja alto. Esses dados é importante destacar que segundo os resultados da IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, realizado em 2010, onde eles concluíram que cerca de 80% da população não tem religião. Com isso, concluímos que é fácil perceber como foi importante para o Sudeste ter sido pioneiro na industrialização nacional. Isso fez com que a região se desenvolvesse mais rápido e por isso hoje o Sudeste é considerado o principal responsável de geração de riquezas nacional, o que ao mesmo tempo contribui com a economia do país inteiro. Tão importante quanto esse desenvolvimento econômico é a interculturalidade que a região oferece. O Sudeste é cheio de tradições, etnias, festividades, religiões e expressões artísticas que contam a história não apenas da região, mas também do Brasil inteiro. A atividade complementar que nós escolhemos, ela será realizada através de um quiz. Então, conforme os conhecimentos que os alunos adquiriram através da nossa apresentação sobre a região do Sudeste, bem como as demais regiões, ele consegue estar realizando esse quiz, tá, de forma interativa. O quiz ele é composto por 4 perguntas. E em cada uma dessas alternativas, o sistema ele vai mostrar uma imagem que ilustra a pergunta, né? Como forma de que esse aluno possa assimilar o conteúdo. E conforme ele for respondendo, assinalando essa alternativa, a resposta aparece na hora. E no final, o resultado do quiz ele vai mostrar se a pessoa conseguiu dominar o assunto